Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje está um pouquinho difícil por causa de um problema que eu estou tendo de conexão de internet aqui. Estava saindo e eu espero que não aconteça novamente, que se acontecer novamente eu não tenho condição de continuar, porque senão ninguém fica, edifica nada, né? Porque entra, sai e perde o foco. Mas eu creio que em tudo Deus está no controle, né? Deus sabe o porquê de todas as coisas. Eu estava comentando com os irmãos, Karma Cara, com os irmãos numa outra sala, que eu tenho observado, eu observei nas escrituras algumas características principais do ministério de Cristo. Eu estou deixando o vídeo desativado para ficar menos coisas para não interferir na minha conexão. Por isso que o meu vídeo está desativado. Mas eu estava comentando com os irmãos que existem algumas características principais que eu observei com relação ao ministério de Cristo. E, primeiramente, eu pedi para os irmãos abrirem comigo a palavra lá em Mateus 4:23. Porque lá fala sobre isso. Mateus 4:23, que fala assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, né, dos judeus no caso, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu li também Mateus 9:35, também no livro de Mateus, né, 9:35, falando o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E também em Mateus 11, a gente não chegou a ler ainda, Mateus 11:1 fala assim: e aconteceu que, acabando Jesus, perdão, né, de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E um outro versículo-chave, ele está em João 13, 17 e 15, né? O 15 e 17, na verdade. Eu vou abrir lá e aí nós vamos explorar um pouquinho de cada um deles, né? Só para pontuar para os irmãos aonde que está o foco principal da mensagem. João 17. João 17, 15, João 13, perdão. 15 e 17. João 13, 15 fala assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E no versículo 17 fala assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, voltando um pouquinho lá para Mateus, depois a gente retorna, eu só queria pontuar aos irmãos aonde que está o texto-chave, né, vamos dizer assim, a respeito da mensagem. Vamos ficar aqui em Mateus 9, né? 9:35. Fala assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Amém? Então, eu disse que existem três características principais com respeito ao ministério de Cristo. Se você observar durante toda a Escritura, em toda a Escritura, existe, é, como é que eu posso dizer, se um padrão, talvez eu possa usar essa palavra, com respeito ao ministério de Cristo. Se você observar o ministério de Cristo com bastante atenção, você vai ver que existem três pilares que compunham o ministério de Cristo. Três coisas principais, que eram os pilares, né? O que é o pilar? O pilar é aquilo que sustenta algo, né? Então, é aquilo que sustenta, no caso aqui, o ministério de Cristo. Existem três características principais que eu acabei de ler, elas estão bem destacadas no capítulo 9 e no capítulo 4 de Mateus. No capítulo 4 está no versículo 23, no capítulo 9, versículo 35. Aqui, nas duas passagens, fala que Jesus percorria, né? Percorria aquelas regiões. Mas como que era o ministério dele? Quando ele percorria aquelas regiões, o que que acontecia? O que que ele fazia? O que que marcava o ministério dele?
Eu estou aqui no versículo, no capítulo 9, no versículo 35, que é o mesmo mensagem que está lá no capítulo 4, né? Que fala assim: percorrei Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando. Mais adiante fala pregando. E depois fala curando todas as enfermidades. Ensinando, pregando e curando. E aí, eu comentei dos três pilares. Quais são os três pilares que marcaram o ministério de Cristo? Né? E antes de continuar, eu havia dito o seguinte: nós, como corpo de Cristo, nós temos a incumbência de continuar com a obra dele aqui na Terra. Né? Com a obra dele, eu disse no sentido de levar a mensagem da salvação e de cumprir aquilo que a palavra diz que é desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele se utilizou, vamos dizer assim, de três ferramentas para poder fazer isso, para poder alcançar as vidas. Porque o alvo é alcançar vidas, né? O alvo é transformar pessoas, é conduzi-las para a salvação, para a eternidade, para a salvação eterna, né? Porque todos vão viver eternamente, mas uns vão ter a perdição eterna que a palavra fala, e outros vão ter a salvação eterna. E é lógico, o foco nosso e o foi de Cristo é conduzir as pessoas à salvação eterna, à comunhão íntima eterna com o Pai. E aí, quais são as três ferramentas principais que ele se utilizou para fundamentar, para corroborar o seu ministério, vamos dizer assim, para conduzir o seu ministério? A primeira ferramenta que ele se utilizou é o ensinamento. Ele percorria todas as cidades, aldeias, ensinando. Então, a primeira ferramenta é essa, é ensinamento. Eu vou falar resumidamente, depois eu entro com detalhes. A segunda ferramenta que ele se utilizava para poder cumprir o ministério dele é a pregação, porque ele percorria ensinando, pregando, né? E a terceira ferramenta, tão importante quanto essas, né, que compunha o ministério de Cristo quando ele estava aqui na Terra, em carne e osso, vamos dizer assim, e que deve fazer parte também do nosso hall de ferramentas, vamos dizer assim, para poder levar a mensagem, é o que eu denominei aqui como manifestação do poder. Porque quando fala e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, né, que está no Mateus 9, e no capítulo 4 ele fala também curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso é o quê? Isso é manifestação do poder. Manifestação do poder de Deus. Né? É isso que é a cura. O que é a cura? É a manifestação do poder. Tem coisa que não tem como acontecer se não for pelo poder de Deus. É o tipo de situação que o homem não tem como interferir. Se Deus não agir, não acontece. Né? E eu até me lembrei agora de uma mensagem que está em Marcos 12. Eu me lembrei disso agora, tomara que seja lá mesmo. É Marcos 12, 24, parece. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Marcos 12, 24 mesmo. Que fala o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: é bom vocês lerem. Vão ler um pouquinho antes, só para os irmãos entenderem, né? No versículo 18 de Marcos 12 fala assim: Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou a mulher e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tornaram os 7 sem, contudo, terem deixado descendência. Tomaram-na os 7, né? Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando a ressuscitarem, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher.
E Jesus respondendo disse: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E não vou entrar no foco aqui da mensagem do casamento, da questão na eternidade. Eu só queria que os irmãos entendessem aqui o que Cristo ensinou para eles no versículo 24, aqui que está escrito. Ele fala assim: Jesus respondendo disse: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Olha só que interessante essa declaração dele. Ele está fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta afirmativa, posso dizer assim. Ele está falando, em outras palavras, está falando para vocês: vocês erram porque na verdade vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E se você prestar atenção nessa declaração de Cristo, existem dois polos aqui. Um é conhecer as Escrituras e o outro é conhecer o poder de Deus. Então, o que acontece? Não adianta a pessoa, de repente, ter conhecimento da Escritura, mas ela não tem conhecimento do poder de Deus. Como Paulo falava, né, em várias partes, me lembrei do apóstolo Paulo, ele fala: minha palavra não veio até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas veio na virtude, no Espírito. Quer dizer, vem manifestação de poder, é o que ele falava. E essa manifestação de poder que Cristo está falando aqui, que Paulo testificou, porque aprendeu dele, e que os discípulos viveram isso na vida deles, os apóstolos, e os discípulos também, que não eram os apóstolos, mas os discípulos que receberam a Cristo como a sua salvação, esse poder que eles receberam é o terceiro ou um dos três pilares, né? Eu falo um dos três porque não tem aqui ordem de importância, todos eles são de igual importância. Né? Então, é o terceiro pilar do ministério de Cristo. Quer dizer, o que Cristo percorria as aldeias, as cidades, o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele manifestava o poder de Deus. É interessante, porque se a gente for observar, existem muitos que se denominam mestres, né? Muitos ensinam, dentro do seu entendimento, dentro daquilo que compreende, muitos ensinam. A pregação também, eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses tópicos, mas a pregação também você vê muita gente pregando, né? E só que o poder de Deus é o que vai fazer a diferença. Né? O irmão colocou aqui que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né, irmão de Djalma, né? Que a palavra é o poder, é verdade, a palavra é o poder. Só que eu vou esmiuçar com vocês detalhadamente aqui, dentro daquilo que eu compreendo, né, irmãos? É sempre deixar isso claro, né? Eu já comentei, eu estava conversando com o irmão Adam, eu até falei para ele, eu não me considero ensinador, mestre de ninguém, né? E eu tento compartilhar, transmitir para os irmãos aquilo que eu tenho recebido. E é o que eu vou fazer aqui agora. E como nós estamos nesse entendimento de ser uma só igreja, um só corpo, nós temos essa incumbência de continuar esse ministério de ensino, de pregação e de manifestação do poder de Deus. Eu confesso para os irmãos, eu vou ser sincero, talvez pode acontecer que alguém até não entenda o que eu vou falar aqui agora, mas eu sinto falta, pelo que eu conheço das escrituras e pela vivência, vamos dizer assim, um pouquinho, de ver muitas vezes assim nos irmãos, em muitos irmãos, né, não vou dizer de forma generalizada, porque não tem jeito de fazer isso, né, eu estaria julgando, mas existe muitos mestres, muitos pregadores, mas o poder de Deus não se manifesta. Né? A palavra poder mas ela produz algo. E é o que eu vou tentar entrar em detalhes aqui. Mas eu comentei só isso. Quais são os três pilares? Eu falei que existem três pilares que compõem o ministério de Cristo. Eu posso falar que compõe porque ele está presente através da igreja, né? Que esteve atuante de forma bem patente de todo mundo quando ele estava aqui e que deve continuar. Né? Qual que é o primeiro ou um dos três? Eu não vou falar primeiro, segundo, terceiro, porque eu estou dando uma ordem de importância, né? Quando você fala primeiro, segundo, terceiro. Mas os três, quais são os três? É ensinamento, pregação
e manifestação do poder de Deus. Então, eu vou tentar esmiuçar com os irmãos um pouquinho o que é um ensinamento. O que significa quando você fala assim, ensinamento? O que é ensinar? Eu coloquei o seguinte aqui, ó. Qual que é a característica do ensinamento? O que você pode falar? Isso é um ensinamento. O ensinamento, ele caracteriza-se, eu coloquei aqui, eu vou ler o que eu escrevi aqui, pela transmissão do conhecimento, após se ter construído esse mesmo entendimento, esse mesmo conhecimento, através do entendimento e da explicação da realidade. Eu sei que as palavras podem parecer um pouquinho assim, às vezes meio muito lapidadas, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples e objetiva possível. Então, o que é você ensinar? É você transmitir algum conhecimento. Mas é um conhecimento que você construiu ele pelo aquilo que você entende. E aí, irmãos, tem uma diferença aqui que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos: é o seguinte: conhecer é uma coisa, entender é outra diferente, completamente diferente. E isso é algo assim que eu gostaria assim, que ficasse bem assim, que os irmãos tivessem bastante assim, atenção em relação a isso. Porque muitos conhecem, né? Eu lembrei de uma parte na escritura que fala assim: eles conhecem, e nunca chegam, eles aprendem, aliás, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esse aprendem é o conhecimento por si só. O entendimento da verdade é o entendimento em si. O conhecimento da verdade é o entendimento em si. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. Então tem gente que fala muita coisa que não entende aquilo que fala. Né? Então você conhecer algo é uma coisa. Você entender aquilo que você conhece, que você está ciente, é outra. Eu vou tentar dar um exemplo assim para ficar mais claro. Por exemplo, quando você lê algum jornal, você lê lá escrito uma informação. A informação que chegou ao seu conhecimento é: o desemprego aumentou em 20%. Se alguém chega e pergunta para você, em quanto que o desemprego aumentou? Em 20%, porque você leu isso no jornal. Você recebeu aquela informação. Agora, o que é você entender aquela informação? É você compreender como que chegou naqueles 20%. Aí você está entendendo a informação. Você não está só recebendo uma informação, você está compreendendo ela. Você sabe o que aconteceu. Não, é que foi feita uma pesquisa nas indústrias tal, e tal. Eu tô falando aqui por cima também, não tenho conhecimento estatístico dessa questão. Só estou dando um exemplo assim por cima para os irmãos poderem entender. Então, por exemplo, eu comentei esses tempos atrás, eu estava compartilhando com os irmãos um estudo, né, um entendimento a respeito do que é a glória da última casa. Muitos têm informação que nós somos o templo do Espírito, por exemplo. Né? Tem informação, quer dizer, a pessoa conhece aquilo, mas ela não entende. Né? Eu tenho um costume, quando eu estou em comunhão com alguns irmãos, assim, compartilhando a palavra, eu tenho algum costume de perguntar muito, assim, porque através da pergunta que você faz, você consegue entender, você consegue perceber e ver se a pessoa está realmente compreendendo aquilo que está sendo dito. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, por cima. E eu acho que esse exemplo é um exemplo bem legal para você entender o que é ensinamento. O que é ensinamento? Eu falei que o ensinamento é você transmitir um conhecimento, mas transmitir um conhecimento que você entendeu. Não é você falar ao vento sem saber o que você está falando. Eu vou dar um exemplo, aí eu vou acabar entrando num outro aspecto, mas eu não tenho como fugir, que está em Romanos 6. Romanos 6. Talvez até o exemplo que eu der pode levantar algumas questões aí, porque na verdade isso que daria tempo para um outro estudo, que é a respeito do batismo, né? O batismo nas águas. Eu lembrei disso aqui agora, eu acho que é bastante interessante. Romanos 6. Né, em Romanos 6, eu agradeço o irmão que ele colocou aqui a palavra que fala, né? Porque este número
são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Exatamente. E como Janes e Jambes resistiram a Moisés, aliás, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos contra a fé. Segundo Timóteo 3, 6 a 8. Onde fala que esses que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quer dizer, aprende é você conhecer. É você ter a informação. E nunca chega ao conhecimento da verdade, quer dizer, você nunca entende aquilo. Você fala porque alguém falou e você acha bonito, você confia no que a pessoa falou, mas você não entende o que ela fala. Então você vai reproduzindo, mas não sabe o que significa. Em Romanos 6, está escrito assim, no versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Só esses dois versículos já é bom para me dar um exemplo do que é você ensinar. Você transmitir, o que é você transmitir um conhecimento? O que é o ensinamento? O que significa ensinar? Eu acabei de falar que ensinar é você transmitir um conhecimento, certo? Que você entende. E através desse conhecimento que você está transmitindo, você vai explicar a realidade de alguma coisa para a pessoa. Qual que é o foco do ensinamento? É abrir os olhos da pessoa para algo que ela ainda não está vendo. Trazer um conhecimento de algo que ela ainda não está percebendo. E por que eu dou o exemplo aqui de Romanos 6? Irmãos, olha só, isso aqui é bastante interessante. Agora eu vou dar um exemplo aqui, mas eu sei que vai ter algumas pessoas. Porque existem pessoas, por exemplo, eu não sei se é o caso dos irmãos aqui, mas tem pessoas que não concordam, por exemplo, com o batismo nas águas. É uma linha de raciocínio que alguns irmãos têm. E eu já debati bastante com alguns irmãos que têm esse pensamento. Mas eu vou dar um exemplo para você aqui na Escritura, dando o entendimento que é necessário batismo. Mas eu quero que você perceba aqui, mesmo se você não concorda, tenta pegar a revelação por si só da questão do que é ensinar e esquece do debate para depois, para outra hora, tá bom? No Romanos 6, ele fala assim: Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, irmão, ele faz uma pergunta. O apóstolo Paulo está perguntando: Olha, vocês não sabem que quando nós fomos batizados na morte de Cristo? Nós fomos batizados na morte de Cristo. É uma informação. Tá. Vamos tentar compreender essa informação. Aí no versículo 4 ele fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos. Olha essa palavra que interessante que ele usa aqui. Fomos o quê? Sepultados. Nós somos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. É o que está falando aqui. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo, olha só, ressuscitou dos mortos, Cristo não foi sepultado, a pedra não foi removida, ele não ressuscitou, então, mas como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha o versículo 5. Porque se fomos plantados, quando você planta, irmão, olha o termo que ele está usando aqui, planta, plantado. Uma planta, quando ela é plantada, é colocada onde? É colocada onde? Na terra, não é verdade? Ela é colocada na terra. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Olha só o versículo 6, já fala tudo, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Eu vou acabar explicando aqui sobre batismo, mas só para os irmãos entenderem a questão do que é ensinamento. Não tem como eu explicar o que é ensinamento sem ensinar alguma coisa. Aí, no caso aqui, ensinamento da palavra, né, irmãos? Não que eu estou querendo ensinar ninguém, né? Então,
Dando um exemplo, né? O que é o ensinamento? Eu acabei de falar que ensinamento, que é um dos pilares do ministério de Cristo, que tem que ser da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, é o ensinamento. E o ensinamento é você transmitir um conhecimento depois que você entende aquilo, para você explicar uma realidade. Isso que é você ensinar. Aí eu dei um exemplo aqui de Romanos 6 que fala do batismo. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: primeiro, a palavra batismo por si só, a palavra batismo por si só, né? A palavra batismo por si só, o que ela significa? O que significa batismo? Imersão. Batismo significa imersão. É você ser imerso, né? Você ser imerso. Aí eu queria que você tenta, eu acredito que todos que estão aqui presentes devem ser batizados, né? Eu me refiro aqui ao batismo nas águas. Tem o batismo do Espírito, mas tem o batismo das águas. Eu estou me referindo aqui agora, tanto um, tanto no outro, você foi imerso. Num você foi imerso na água e o outro você foi imerso no Espírito. Certo? Mas eu queria chegar naquilo que eu tinha comentado com os irmãos. Teve uma reunião que nós estávamos estudando essa questão dos batismos, né? O batismo nas águas, o batismo no Espírito, e falando detalhadamente sobre isso. E eu apresentei aqui para os irmãos, eu compartilhei com os irmãos essa palavra aqui de Romanos 6. E eu perguntei para os irmãos o seguinte: quando Paulo fala aqui no versículo 3, não sabeis que todos, como somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu perguntei para ele o seguinte: irmãos, quando você vê essa passagem, Paulo está fazendo uma analogia, certo? Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: com o que, com o que Paulo está comparando a água? Vê se você consegue entender minha pergunta, irmão. Com o que Paulo está comparando a água aqui? Porque quando você foi batizado nas águas, tá certo? Ele pergunta, não sabeis, quer dizer, em outra pergunta. Ele faz a pergunta, eu sempre, parece que eu estou sempre retornando isso aqui. Ele faz uma pergunta afirmativa aqui, né? Tipo assim, vocês não sabem, como quem diz, vocês sabem disso, né? Tal, mas para tentar explicar algo depois. Aí ele fala assim, não sabeis que todos quantos fomos batizados. Em outras palavras, vamos traduzir? A palavra batismo, ela não é uma palavra portuguesa, tá certo? É uma palavra híbrida, vamos dizer assim, porque é uma palavra grega, que significa imersão. Então, se a gente fosse traduzir aqui essa palavra, ficaria a pergunta assim, a pergunta afirmativa, né? Não sabeis que todos quantos fomos imersos, olha como é que fica melhor, em Jesus Cristo, fomos imersos na sua morte? O irmão respondeu a pergunta aqui, né? O irmão José Ferreira. Eu fiz a pergunta, com o que ele está comparando a água? Ele perguntou, como sepultura. Exatamente, irmão. Sepultura o quê? Terra. Sepultar é você colocar a pessoa na terra, é você abrir um buraco e colocar terra ali. Aí eu quero que você. Por isso que uma vez eu comentei algo aqui, o irmãozinho mandou um e-mail para mim e ele não entendeu um pouco muito o que eu estava querendo dizer. Mas eu compreendi até que às vezes fica difícil, porque não tem como às vezes a gente responder certas coisas pela internet, né? Às vezes é bom a gente estar face a face, pelo Hangout, para a gente poder falar melhor um com o outro e poder entender. Mas eu falei o seguinte: tem conhecimento, irmãos, tem coisas na Escritura que você não vai ver explicitamente. Entende? Não está explícito falando ali, faça isso ou não faça isso. É o entendimento que você vai pegar nas observando. É por isso que fala que você tem que. Por isso que eu já fiz um estudo aqui falando sobre o texto, o contexto e o pretexto. Quando você analisa o contexto, nas entrelinhas você já vai aprendendo muita coisa que não está textualmente escrito. Não está textualmente escrito, mas se você começar a pegar nas entrelinhas, você vai compreender o que está falando. Então, quando Paulo fala que não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, então ele fala batizado significa imersos. Fomos imersos na sua morte. Quando você morre, o que as pessoas fazem com o seu corpo? O que acontece com o seu corpo quando você morre? Eles sepultam o seu corpo. Concorda comigo? Ninguém vai deixar o corpo, né?
exceto em alguns casos extremos de guerra, alguma coisa, mas quando uma pessoa morre, uma pessoa falece, o procedimento é enterrar o corpo. Isso é óbvio, né? Você vai enterrar o corpo. E Paulo está fazendo essa comparação de enterrar o corpo com o batismo. Analise mais uma vez comigo. Versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, fomos imersos na sua morte. Lá no versículo 6 fala assim: o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu estou construindo entendimento com você. Repara aqui que existem três pontos fundamentais que ele usa para falar do batismo. Três elementos. Ele usa a água, que está subentendido na palavra batismo, porque é imersão, no caso aqui é imersão em água. Né? Aí a gente teria que entrar mais em detalhes, mas não vou entrar falando da questão de ser o batismo nas águas, porque já entra uma outra linha de raciocínio. Né? Então você vê, ele fala de água, ele fala de terra e fala da cruz. Ele fala assim: quando você foi batizado, tem algum irmão que está com o microfone ativado, por gentileza, faz favor pra gente, desative, porque está saindo um eco aqui. Obrigado. Agora parece que deu certo. Quando você é batizado, lembra você, por exemplo, irmãos, agora eu vou entrar no ponto aqui, para a gente tentar esmiuçar aqui. Quando você é batizado, você lembra do seu batismo? O que aconteceu? Algum irmão, geralmente, né, a maioria de nós, quando fomos batizados, nós estamos ligados, alguns ainda estão, à denominação evangélica, né, ou cristã, né? Vamos pegar na linha assim da maioria do que se pratica hoje, né? E que é o que eu vou entrar em detalhes aqui. Quando você foi batizado, o que aconteceu? Algum irmão foi até com você, ou de repente foi numa piscina. Eu já participei de batismos em rios, em riachos, que tem uma certa profundidade. Né? Então o que acontece? O irmão vai ali e ele imerge você, ele segura você pelas costas, imerge você na água e aí te traz de volta à superfície. É assim que acontece. Esse é vamos dizer assim, o procedimento ali naquele instante do batismo em si, fisicamente falando, da situação ali que você está sendo batizado. Você é imerso na água. E quando você é imerso na água, você fica totalmente abaixo da superfície da água. E aí, num só instante, ele te imerge e te traz de volta acima da superfície da água. Esse processo é o que Paulo está falando aqui. Quando ele fala assim, ó, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, quer dizer, eu fiz a pergunta seguinte, o que Paulo está comparando aqui a água quando ele fala sepultados? A água aqui, quando você vai ser batizado, ela tem uma simbologia da terra. Ela simboliza a terra. Quando você é imerso abaixo da superfície da água, é como se você estivesse sendo sepultado na terra. E quando você emerge, né? Imergir e emergir. Quando você emerge da água, você sai acima da superfície da água, é um símbolo da sua ressurreição, da sua nova vida em Cristo. Porque Cristo foi sepultado, mas ele ressuscitou. Então, você vê que Paulo ele faz uma conexão da simbologia que tem da água, da terra, e mais adiante ele fala da cruz, porque ele fala assim, no versículo 4, né? Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, quer dizer, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando Cristo morreu na cruz, aquele ato de Cristo morrer, aquele ato de justiça dele de morrer na cruz, ele está interligado com o símbolo, vamos dizer assim, com a simbologia do batismo e do sepultamento do velho homem. Quer dizer, a morte na cruz é o sepultamento, é a imersão. Para quê? Para que você ande em novidade de vida. E aí você consegue entender isso que eu expliquei aqui desde o comecinho. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para quem não tem conhecimento, por exemplo, que não entende o que significa batismo, eu estou esmiuçando o que é batismo. Quando você batiza, você é sepultado. Você é sepultado. Você é imergido na água. A imersão na água simboliza ali a terra.
Você está me entendendo, irmãos? É isso que ele está falando aqui no versículo 4, aqui, ó. Fomos sepultados com ele pelo batismo. Quer dizer, sepultado na terra, sepultamento não é na terra. Sepultado pelo batismo, quer dizer, nas águas. Quando você emerge nas águas, é a terra que está cobrindo o velho homem, o seu corpo está sendo desfeito. Porque, irmãos, analisa só para você ver a simbologia em toda a sua riqueza. Quando um corpo ele é sepultado com aquele corpo, quando o corpo é sepultado, passa-se algum tempo e você concorda comigo que aquele corpo ele começa a entrar em estado de decomposição, não é? Ele entra em estado de decomposição até acabar e ficar só os ossos ali, que com muitos e muitos anos também acaba se deteriorando. Então o que significa isso? Que quando você recebeu as águas do batismo, você simbolicamente você foi sepultado para que a carne, os desejos da carne fossem desfeitos. Você entende? Então, esse é o sepultamento do batismo. Aí, olha só, eu fiz tudo isso aqui e eu creio que os irmãos vão entender o que Paulo está falando aqui em Romanos 6, de 3 a 7. Porque ele fala assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado, quer dizer, né? Então, o que acontece? O irmão ele fez uma pergunta aqui: os desejos da carne são desfeitos por um rito de água? Eu até entendo, irmão, o que o irmão está falando. Até quando faz a pergunta, eu já entendo a sua pergunta, na verdade, negando, né? Tipo assim, não, não é isso. Eu entendo até, porque é a construção do entendimento de cada um. Mas aqui, eu só estou dando esse exemplo aqui do batismo, porque eu comecei, para quem chegou agora, eu falei que o ministério de Cristo, ele tem três pilares. E eu li aqui com os irmãos, depois vocês pegam aí, Mateus 4:23, Mateus 9:35. Eu li capítulo 11 também, versículo 1. Eu não sei se eu cheguei a ler essa parte aqui nessa sala. E li também João 13, 17 e 15. Eu acho até que não vai dar para a gente concluir esse estudo hoje, pelo que eu estou percebendo aqui. Mas aí eu comecei a explicar o que é esses pilares. Porque em Mateus 4, 23, 5, 9, 35, ele fala que percorria Jesus a Galileia, as cidades, as aldeias, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. E aqui eu estou explicando, comecei a falar que eu ia explicar detalhadamente o que é ensinar, o que é pregar, o que é esse terceiro aspecto, que é a manifestação do poder, que eu denominei como manifestação do poder. E para dar um exemplo do que é ensinamento, eu expliquei que ensinamento é quando você transmite um conhecimento que você construiu através do entendimento, para poder explicar uma realidade para uma pessoa. Esse é o ensinamento. E eu falei que não tem como explicar o que é o ensinamento se eu não der um exemplo de ensinamento. Se eu não der um exemplo de ensinamento. Entende? Então, o que acontece? O que acontece? Aí, para dar um exemplo de ensinamento, como é que é a questão, eu falei sobre o batismo nas águas. E eu falei até, eu já previ que haveria uma discordância, porque muitos irmãos entendem que o batismo não é necessário. Aí é uma questão da minha fé, do meu entendimento, por isso que eu falei que eu não estou ensinando ninguém, eu estou transmitindo aquilo que eu recebi, que eu creio, né? Igual o Paulo fala. Eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Se alguém entender diferente ou não concordar, não é o foco nosso aqui agora falar a respeito do batismo em si, do estudo do batismo. Eu só estou dando um exemplo para falar da questão do ensinamento. A gente pode, de repente, numa outra oportunidade, falar sobre isso com mais detalhes. Mas aí eu peguei e expliquei, peguei Romanos 6, de 3 a 7, para dar um exemplo, que quando a pessoa fala de batismo, muitas pessoas não entendem batismo. E eu até acho que existe, eu até entendo também, que existe uma certa hostilidade, às vezes por determinados entendimentos da palavra, como o batismo, por exemplo, porque a pessoa não consegue compreender a totalidade do que é. Porque quando eu falo isso, irmãos, porque eu já me deparei com vários irmãos que chegaram até mim e rebatiam mesmo, assim. E às vezes a pessoa ia até um pouco assim, vamos dizer, se faltava com educação, né? Porque tem gente que não consegue ouvir uma opinião contrária e ela fica nervosa, ela entra na carne, ela fica irada. E esse irmão, eu falei para ele, não, irmão, eu creio assim, eu mostrei a palavra para ele, ele
tentou fazer os argumentos dele lá também. Mas aí passou um tempo, ele chegou em mim e falou assim, irmão, eu peço desculpa a você, porque eu creio que realmente não é por você, não. A palavra realmente é clara e respeita isso. Só que eu não tinha enxergado certos elementos. Então, se de repente você discorda, no caso que eu tenho que dar esse exemplo, eu tenho que dar um exemplo de ensinamento para poder falar, e eu escolhi o exemplo do batismo que eu acho que é melhor para isso. Se você de repente discorda que o batismo não é necessário batismo nas águas, eu respeito você de coração mesmo. Espero que você também me respeite e respeite os irmãos que também entendem assim, né? E de repente até analise o que eu vou falar, o que eu já falei aqui, porque vai estar gravado depois, ou o que eu vou falar depois, mais adiante, para você ver e realmente analisar. Porque às vezes a gente discorda de determinada coisa porque a gente não compreendeu, não pegou todo o entendimento. Porque quando você pega todo o entendimento, aí você começa a ter ferramentas para analisar de uma maneira melhor. Tem coisas que antigamente eu não concordava e que hoje eu concordo. Né? E tinha coisas que antigamente quer dizer, que eu discordava e que hoje eu concordo. Que eu concordava e hoje eu discordo. Por causa desse processo. Né? É por causa desse processo de crescimento, de conhecimento. Né? E eu sempre falo o seguinte também, eu acho importante porque eu consigo perceber, assim, às vezes é interessante, eu acho que é um dom de Deus até. Eu consigo perceber, quando eu estou conversando com os irmãos, o coração, assim, às vezes meio hostil em algum aspecto, né? Então, eu já falo o seguinte, eu já falei em outras palavras, eu falo o seguinte, irmão, se de repente você discorda de determinada coisa, ouça tudo que é aquilo, procure tudo que vai contra aquilo que você acha que é. Porque se o que você acha que é realmente for a verdade, vamos dizer assim, ela vai resistir aos argumentos contrários. Se não resistir aos argumentos contrários, então talvez você tenha que rever o seu conceito de determinados assuntos, porque infelizmente nós estamos num sistema aí religioso que deturpa muita coisa, muita palavra, é muita informação de todo canto, e a gente tem que ficar atento, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Mas então, dentro dessa linha de entendimento que eu estou passando para os irmãos, porque eu creio sim, e é o que eu estou passando, para poder explicar o que que é o que que é esse entendimento que é um dos pilares de Cristo. Eu dei o exemplo do batismo, porque muitas pessoas falam de batismo, mas a pessoa, na verdade, ela não consegue compreender o que que é o batismo. Ela só vê o rito físico. Ela só consegue ver aquilo ali. Ela não consegue assimilar o conhecimento porque ela só vê aquilo ali. Não, eu não aceito isso. Quer dizer, porque eu lavei agora, porque eu já vi gente falando assim, se for me tomar banho, eu tomo banho em casa, não preciso batizar para ser imergido. Quer dizer, às vezes essa pessoa até trata de maneira assim, hostil. Inclusive, eu gostaria, não é o assunto aqui, mas eu acho necessário eu falar isso aqui que eu vou falar agora. Não tem nada a ver com o assunto nosso, mas porque eu comentei isso aqui, eu acho importante falar. Eu tenho observado o seguinte, irmãos, e eu queria deixar isso com os irmãos. Eu não vou conseguir terminar esse estudo hoje mesmo, então eu queria abrir um parênteses só para falar o seguinte para os irmãos. Se eu entendo algo diferente, glória a Deus, porque eu creio assim que no confronto de ideias sempre tem proveito. Né? Agora mesmo estava conversando com o irmão que eu discordo de quase tudo que ele está falando e ele discorda de quase tudo que eu falo. Mas o homem é em Cristo. Então eu falei para ele, qualquer dia eu vou convidar você para participar de um hangout, porque as suas ideias são completamente opostas a mim. Eu acho que vai ser importante as pessoas que estão fora do nosso convívio analisar e ver, porque são ideias tão diferentes, são tão opostas, que traz uma edificação no sentido da pessoa ver o que é e o que não é mesmo. Mas no caso aqui, eu queria deixar o seguinte para os irmãos, que eu acho importante isso aqui, desviando um pouquinho do assunto aqui. Irmãos, eu percebo o seguinte, ó, a palavra fala assim, a ciência incha, o amor edifica. Né? A letra mata, o espírito vivifica. Eu percebo muitas vezes, muitos irmãos estão saindo do sistema, né? Muitos irmãos estão entendendo a realidade do que é ser igreja, das questões relacionadas à palavra. Mas eu pergunto uma coisa, eu tenho observado o seguinte com relação a muitas pessoas mesmo. Eu até comentei com o irmão Adam, eu falei que isso me deixa muito triste até. Em vez de a pessoa levar uma mensagem para edificar, ela só critica o próximo. Se você quer levar uma mensagem para edificar o irmão,
Glória a Deus, você não precisa tratar as pessoas, quem está no sistema, vamos dizer assim, como a gente entende, com hostilidade. Às vezes com palavras ser ofensivas, às vezes a pessoa usa a palavra ofensiva para poder tratar o irmão, né? Às vezes leva um conhecimento num espírito hostil. E aí acaba fugindo do foco, né? Porque a palavra fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Entende? Então, eu gostaria de te falar isso para os irmãos, né, no sentido assim, para todos os irmãos que estão ouvindo aqui ao vivo, né, pelo YouTube e tal, que passasse a analisar, né? Eu falo isso, irmãos, porque fui participante do sistema. E a gente, quando realmente, às vezes a gente está na cegueira, graças a Deus, no meu caso, foi um caso assim, que o próprio Espírito me despertou mesmo, não foi homem nenhum, foi algo muito tremendo. Mas às vezes quando a gente está na cegueira, é complicado quando você vê uma pessoa na cegueira e o outro, de vez de te dar uma palavra que é verdadeira, mas que vai, de uma certa forma, é, te dar força para você prosseguir, ele vem e vem com hostilidade para cima de você. E isso não edifica ninguém. Né? O amor edifica. A ciência incha. Né? Então, eu só queria deixar isso com os irmãos para a gente continuar com o estudo aqui. Eu estava falando a respeito do ensinamento e falei do batismo. Por que o batismo? Porque o batismo, muitas pessoas falam de batismo, né? Falam do batismo em si, mas às vezes a pessoa não consegue compreender como é que é o processo ali, a construção do entendimento. Então, por exemplo, eu acabei de, entre aspas aqui, entre aspas, eu estou falando eu ensinar o que é o batismo. Aí vamos supor que você não tem entendimento, né? O irmão que está começando. Quando ele ouvir falar de batismo, ele já vai entender, né? Ele já vai entender. Ele já vai entender o que é batismo. Ele não vai ficar simplesmente naquela questão de falar algo que ele não está entendendo. Então, eu falei o que é o ensinamento. Ensinamento é você transmitir um conhecimento que você construiu ele pelo entendimento, né? Foi onde que eu expliquei. Conhecer é uma coisa, entender é outra. Né? Muitas pessoas ficam na questão do conhecer e fogem da questão do entender. Né? Você conhecer é você ter a informação. Entende? Isso que é o foco principal. O que é conhecer? É você ter aquela informação. O que é você entender? É você compreender como que aquela informação aconteceu. Né? Aí você pode explicar a realidade para a pessoa. Por exemplo, explicar a realidade, por exemplo, eu comentei do batismo aqui, da nova vida em Cristo. O que é uma simbologia? Você não está sendo sepultado, você não está sendo imerso, você não emergiu. Quer dizer, simboliza a ressurreição, quer dizer, sepultamento, crucificação. Aí você vem a uma nova vida em Cristo. Entende? Então, isso que eu estou falando aqui é a questão de você, é o ensinamento. Um dos pilares do ministério de Cristo é ensinamento. Então, no ministério, eu coloquei aqui, por exemplo, eu achei interessante também, eu coloquei aqui Atos 8, né? Atos 8. Uma parte que tem aqui, né? Acho que é até Felipe. Atos 8, 30, 31. Vou abrir aqui, estou abrindo aqui. Atos 8, 30, 31. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendeu tu o que lês? Eu vou ler antes, né, irmãos, para a gente não ficar pegando coisa fora de contexto, né? No versículo 27. Vamos a partir do versículo 27. 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajuda-te a este carro. E correndo Filipe correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês, né? Quando ele chegou perto do carro ali, né, que estava
o que é o eunuco, né, que tem um entendimento que na verdade não é o eunuco, não, mas não é o foco nosso. Mas quando ele viu aquele homem lendo ali o rolo, que estava na parte de Isaías, ele perguntou: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Quer dizer, quando ele viu aquilo ali, ele foi informado. Quando a escritura deu a informação para ele, né? A informação do que é, a respeito de Cristo, né? Mas aí o Felipe perguntou: Você entende o que você lê? Você compreende isso, irmão? Ele tinha um conhecimento ali porque ele leu, mas ele não tinha o entendimento. Porque Felipe perguntou para ele: Você entende o que você lê? E isso que é ensinar, é você fazer a pessoa entender aquilo que está registrado. E não simplesmente ela decorar partes da escritura, né, porções da escritura e não compreender. Ele pergunta: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse, né, no carro, no caso, e se sentasse. E o lugar da escritura em que lia era este: Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, né, dando a entender que era muita água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então, essa passagem que eu coloquei aqui agora é só para você ver o quê? O que Filipe estava fazendo ali? Ele estava ensinando. Ensinando a respeito de Cristo. E dentro vamos dizer assim, daquilo que Cristo ordenou, com certeza você vê que ele falou sobre o batismo. Aqui no caso, que nem é o foco aqui, mas aí esbarrou aqui no batismo. Ele só fala a questão do ensinamento, né? Como poderei entender se ninguém me ensinar, né? Mas aí ele, com certeza, ali naquele meio termo, ele falou: Cristo é o Filho de Deus que veio e tal, tal, e falou sobre o batismo. E aí o que acontece? Nesse momento ali, ele estava fazendo o quê? Ensinando. Porque você vê que a escritura, quando eu estava lendo, fala sobre uma tipologia. Que tipologia que é? A tipologia do cordeiro. Entende? Mas ele é uma figura ali do cordeiro. E ele pergunta: mas de quem que ele está falando? Tá certo, está falando de um cordeiro aqui, mas na verdade está falando de quem? Está falando dele mesmo ou de algum outro? Está falando de Cristo, né? É a passagem que está lá em Isaías. E aí Felipe vai ali e explica para ele. Então você vê, por exemplo, ali, que através daquela tipologia, o irmão Felipe ali no caso, ele explicou pro que estava dentro do carro ali quem era Cristo. Ele ensinou, quer dizer, ele construiu um entendimento ali através da explicação dele, e ele chegou ao entendimento que está falando de Cristo. Então, quando ele ouvisse falar de Cordeiro de Deus, por exemplo, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro lá, no caso que foi levado mudo, com a ovelha muda matador, ele vai entender que está falando de Cristo. Por quê? Porque aquele entendimento foi passado pelo discípulo. Então, no ministério de Jesus, por exemplo, esse ensinamento ele se deu através de vários elementos, através de tipologias, de alegorias, de parábolas. Quando você vê, por exemplo, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha, né, ele está ensinando ali, através de representações, quando ele fala a respeito a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, e tantas outras parábolas. Por que tem essas parábolas? Por que existem essas parábolas? Porque elas são uma das bases, um dos 3 pilares fundamentais do ministério de Cristo, que é o quê? É ensinamento. Né? É ensinamento. Então você vê ali que é uma das coisas principais. Eu separei algumas partes aqui. Eu acho que a gente vai até chegar a parar aqui. Na próxima semana a gente fala sobre pregação e manifestação do poder. Ou até volta um pouquinho na questão do ensinamento, porque tem bastante coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo algumas passagens que mostram isso, né? A respeito do ensinamento, um desses pilares, no ensinamento.
Uma delas está em Mateus, eu já li Mateus 4 aqui, né? Mas vamos ver agora Mateus 5. Mateus 5, versículo 2. Fala assim, versículo 1, né? Fala assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os discípulos. E abrindo a boca, fazia o quê? Os ensinava, né? Os ensinava, dizendo. Aí entra aqui que a gente conhece como o sermão da montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí vai continuando. Então você vê aqui, ele estava ensinando. Né? Uma outra passagem que fala a respeito do ensinamento, que eu separei aqui, está em Marcos 4:2. Marcos 4:2. Tem bastante passagem. Marcos 4:2. Marcos 4:2 fala assim: E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Isso aqui é uma outra coisa interessante, irmãos, que talvez eu vou comentar um pouquinho mais depois, né? Você vê que no versículo 4:2 existe uma coisa que é muito interessante. E é algo que a gente precisa buscar também, né? Com relação aos irmãos. Por quê? Eu, por exemplo, aqui, nós estamos aqui nessa sala de hangout, tem vários irmãos e cada um tem um entendimento. Né? Uns concordam, outros discordam, às vezes, do entendimento do outro. Cada um tem um entendimento. Imagina você, por exemplo, quando você vai evangelizar, quando você vai levar a mensagem, né, da salvação para várias pessoas, vamos falar assim, segundo assim, a ordem natural das coisas, né? Você vê pessoas que têm um nível de escolaridade maior que as outras, né? Um nível social maior que as outras, vamos dizer assim. Uns são letrados, né? Outros não são. Cada um tem um alcance de a mente de cada um alcança até um certo ponto no que diz respeito assim a você conhecer às vezes. É um limite, cada um tem um limite. Em tudo isso o Espírito Santo que ajuda, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Não tem como você chegar e que, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui assim bem bizarro, vamos dizer assim, para ficar bem claro mesmo o que eu estou falando. Não tem como você ensinar física quântica para alguém que não tem estudo, por exemplo. Você está entendendo? Como é que você vai explicar determinadas coisas que são de alta complexidade para alguém que não tem estudo, vamos dizer assim? Tem como você explicar determinadas coisas, vamos dizer assim, vamos pegar a questão da palavra, né? Tem como, mas como? Na sua doutrina. Quando ele fala aqui no 4:2, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, o que está querendo dizer assim, na sua doutrina? No alcance que cada um tem para entender. Você entende, irmão? Então, por exemplo, assim, se você, vamos supor, no caso aqui, você está falando com pessoas que são do campo, pessoas que têm o costume com a vida no campo, que conhece de natureza, que conhece de animais, ele vai falar a parábola do semeador. A parábola do semeador, porque a pessoa entende, quando ela fala de semente, quando fala de semear, naquele contexto que a pessoa vive, ela sabe o que ele está falando, porque é na doutrina dela, quer dizer, é na onde ela consegue alcançar. E isso é um ensinamento muito grande para a gente, porque você vê o amor de Cristo. O amor de Cristo é algo que é tremendo, porque você vê que ele não desconsidera o nível de conhecimento de cada um. Ele sabe até onde cada um alcança e dentro do que ele alcança de cada um, ele leva a verdade. Se você vê, por exemplo, eu já comentei alguns hangouts atrás, né, a questão que fala sobre de Apocalipse, quando Cristo fala, né, com as igrejas, você vê que em cada carta que ele instrui João a escrever, cada carta ela foi escrita dentro de um contexto. E ela abrange um contexto ali histórico de cada igreja. Quando você vê lá a parte que ele fala assim, aconselho que de mim compre ouro puro, porque você não sabe que na verdade você é um desgraçado, pobre, cego e nu. Quando você vê, por exemplo, essa questão aí, quando você vê essa questão do desgraçado, pobre, cego e nu, e você vê, fala assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você estudar a questão no contexto da igreja, você vai ver que essas palavras são específicas com relação ao que eles estão passando ali, porque quem está ali entende. Eu comentei, por exemplo, aqui,
Eu não vou lembrar dos detalhes aqui agora, mas, por exemplo, eu não sei se é a igreja de Laodiceia, não lembro agora. Mas a igreja que estava naquela região, ele fala assim, que estou a ponto de vomitar da minha boca. E eu até comentei o seguinte aqui em outro hangout, né? Quando você começa a estudar o histórico daquela igreja ali, eu vou até abrir lá, eu acho que a gente vai até terminar por aqui para continuar depois. Vou abrir lá e ler. Apocalipse 3, né? Na verdade. Apocalipse 3. 3, vamos ver aqui. 18, 17, vamos ver. É a igreja de Laodiceia mesmo. Ele fala assim, no versículo 14 no caso, né? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, por exemplo, vamos pegar só esse pedacinho aqui. Eu estava estudando no contexto dessa palavra aqui, e ele fala que na região de Laodiceia, por exemplo, havia umas fontes de água, não tinha água lá naquela região, havia umas fontes de águas termais que vinham, não sei de que região próxima ali, até chegar na cidade de Laodiceia. E a água, quando saía daquela região, e até chegar, a água saía de lá quente. Quando chegava em Laodiceia, ela chegava morna, essa água que saía dessas regiões. Então a água chegava morna. E você sabe que, independente de você ver essa passagem, que ninguém gosta de beber água morna, né, irmão? Água morna dá uma coisa no estômago que é complicado. Quando você tá com sede, vai beber água morna. E ele fala assim: Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente. Por que, que ele fala isso? Porque ele está usando o contexto ali da cidade. Vamos pegar assim, geográfico da questão das águas termais. Então, aí a gente pega essa passagem, por exemplo, aí a gente costuma falar: tem crente que é crente frio, tem gente crente que é crente morno. Mas a gente fala assim porque pegou esse texto isolado e começou a usar o termo. Começou a usar o termo, mas não entendeu o que está falando. Você entende? Então, por que, que eu estou comentando isso? Porque isso a pessoa não entende o que está escrito. Aí ela começa a falar coisas que não tem sentido. Então ela pega aquele jargão, né? Vira esse jargão. Eu comentei, por exemplo, assim, na questão do estudo que a gente fez na semana passada, terminou. Terminou não, né? Que a gente deu uma pausa nele, porque a gente está sempre aprendendo a respeito da glória da última casa. As pessoas, quando eu leio aquele versículo que fala assim, e esta última casa, a glória dessa última casa é maior porque é da primeira, as pessoas usam esse texto isolado como jargão. O irmão começou uma empresa, não deu certo a empresa, aí o outro veio um profeta lá tal e fala, não, irmão, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Um que está ligado à denominação, a denominação não vai bem, aí fala, não, nós vamos mexer aqui, a coisa vai ficar de outro jeito, então a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quer dizer, e a pessoa não analisa o que está falando, que casa que é aquela. Não é para você ficar usando aquele texto, aquele jargão, em qualquer situação. Existe um contexto em que aquilo foi escrito, que aquilo foi dito, e você precisa compreender esse contexto. Então, quando você compreende esse contexto, né, e você compreende esse contexto, você está adquirindo o quê? O entendimento. Você não só conheceu o versículo, a glória da Santa Casa, você entendeu o que está falando. Então você não vai passar a usar esse versículo mais para falar, por exemplo, que um projeto seu não deu certo, agora você vai falar, não, glória, não. Não tem nada a ver com o seu projeto. O seu projeto é uma coisa e o que está falando ali é outra coisa. Então, quer dizer, eu não estou falando também, irmão, que porque se alguém usa isso, de repente está usando, que vai, né, vamos dizer, estou condenando, não. Estou falando que é uma questão de você começar a compreender para você começar a praticar da maneira certa, você começar a usar a palavra da maneira, se utilizar do poder da palavra de maneira correta e não ficar pegando texto isolado, fazendo jargão e não entender. Mas infelizmente nosso tempo não vai dar. Hoje eu queria ter abordado, ter continuado. Aconteceu, eu queria só pedir desculpas, irmãos, o seguinte. Antes de começar esse hangout aqui agora, eu estava com um problema de conexão aqui na minha cidade, né? A prestadora que oferece serviço de internet aqui para mim, ela está fazendo uma manutenção aqui na região. Então aconteceu duas vezes de cair a conexão aqui, e eu fiquei um pouco perdido. Na verdade, era para ter começado às 7 horas. Aí a conexão caiu, eu tive que ver se tentar de novo. E na verdade a gente chegou até aqui pela fé, porque poderia ser que caísse novamente e eu saísse do ar aí de repente.
Mas graças a Deus estamos aqui, tanto que eu não coloquei o vídeo aí para não atrapalhar na conexão da internet, né? Deixei essa foto aí para não. De repente você coloca o vídeo, pode atrapalhar um pouquinho na questão de estabilidade de conexão. Mas eu gostaria de comentar só o seguinte com os irmãos, né? Eu comecei hoje com vocês aqui, compartilhar o entendimento que eu falei que eu tenho observado, que o ministério de Cristo, ele tem três pilares fundamentais, que você vai conseguir observar esses pilares em Mateus 4, que eu falei, versículo 23, Mateus 9, 35, principalmente. E eu falei que esses três pilares são o seguinte: quando Jesus percorria as cidades, as aldeias, a Galiléia, quando falar, ele percorria ensinando, pregando e curando. Quer dizer, ensinamento, pregação e manifestação do poder. Manifestação do poder. Né? E isso que é importante salientar para os irmãos. Aí eu comecei aqui, e a gente está terminando aqui agora essa primeira parte. Terminando não, dando uma pausa porque o tempo já transcorreu. Infelizmente a gente perdeu o tempo por causa da queda da conexão. Então a gente comentou aqui agora a respeito do ensinamento. Eu acho que eu vou comentar alguma coisa mais da semana que vem. E a gente vai continuando o estudo. A gente vai continuando o estudo conforme o pai vai dando condição para a gente continuar. Né, para a gente poder estar levando, entendendo esses três tópicos. Porque é o seguinte, irmãos, só agora falando rapidamente mesmo, eu entendo o seguinte: são três coisas importantíssimas que têm que fazer parte do corpo de Cristo. A igreja, ela tem que levar esse ensinamento da verdade para o mundo. E a pregação, nós vamos falar depois lá, ela é muito eficaz também no sentido de cada um tem um problema, cada um tem uma circunstância, e às vezes é na pregação que a revelação vem no coração de cada um. E falei da manifestação do poder de Deus, que a gente vai falar mais, mas eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque infelizmente a gente não tem tempo, então eu fico tentado a ficar tentando entrando no assunto. Mas eu queria agradecer vocês, de coração mesmo, pela paciência, né? Pela paciência de vocês de estar ouvindo, né? Porque a gente tenta transmitir aquilo que a gente conhece, que a gente entende. Então eu quero agradecer a todos vocês, né? Os irmãos que estão presentes aqui, né? O irmão Acker, a irmã Carla, o irmão Djalma, o irmão Eduardo Castro, né? Ero Espíndola, né? O irmão Jamal Ibrahim, né? João Paulo, José Ferreira e o irmão Ronan. Eu agradeço vocês, irmãos, de coração mesmo. Deus abençoe todos vocês, né? Por essa paciência de estar parando aqui ouvindo e tal. Eu creio que o Espírito Santo está no controle de tudo, né? E eu gostaria de convidar alguém para poder estar fazendo uma oração, né? Para a gente estar podendo estar encerrando esse hangout, para respeitar o horário, né, dos irmãos que vão vir. Hoje eu não coloquei o vídeo aí, por causa da questão da conexão, mas eu estou colocando o link aí do meu e-mail. Então, se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma objeção, alguma coisa, entre em contato comigo pelo e-mail, então a gente entra pelo Skype também, amém? Então é isso, irmãos. Eu gostaria que alguém se disponibilizasse para estar orando para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus. Quem se disponibiliza? Ô, irmão Jamal, você tá de fácil a fácil com a gente? Faz o favor pra gente. Tem como? É possível? Eu não tô te ouvindo. Amém, irmão? Vamos lá então. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença para aprendermos um pouco mais das coisas do Teu reino, das coisas da Tua palavra, aquilo que venha a nos edificar, aquilo que venha praticamente somar na nossa vida espiritual. Nós te damos graças, Senhor, por esse momento que nós temos passado despendendo as coisas do Teu reino. Nós sabemos que o melhor investimento que um homem ou uma mulher possa fazer é realmente dedicar o seu tempo às grandezas de Deus, Criador, soberano, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Nós te damos graças porque um dia o Senhor nos amou primeiro e nos chamou para compartilharmos das coisas do seu reino. Nós sabemos, Senhor, que
uma vez que nós fomos convocados para falarmos do seu reino, isso para nós é um privilégio e torna-se algo muito glorioso. Enquanto tantas pessoas buscam outras coisas, buscam outros afazeres, buscam outros valores, nós estamos aqui buscando os valores do céu, os valores do reino de Deus, os valores da lei, dos mandamentos e dos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossa alma, o único mediador entre Deus e os homens, o autor e consumador de nossa fé, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Nós não temos como expressar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração, a nossa reverência, por tanta sabedoria, por tanta palavra de amor, de misericórdia, de piedade, né? Por tanta demonstração de amor que o Senhor tem dedicado às nossas almas. Nós sabemos que o homem é um ser tricotomo, ele praticamente tem um corpo, uma alma e um espírito, e um dia nós iremos dar conta, prestar contas a Deus, não no plano somente físico, mas também no plano da alma, no plano do espírito. E é nesse momento que o nosso tesouro vai contar, o nosso depósito vai contar, né? Nesse momento o Senhor realmente ele vai praticamente nos direcionarmos ao seu lado direito. Benditos de meu Pai, como o Senhor disse, né? Porque nós estamos aqui nesta terra, peregrinos, buscando e nos aperfeiçoando para melhor te servir, melhor te agradar, e nos empenhando e nos esforçando, embora imperfeitos, homens e mulheres que somos, mas temos no coração a sinceridade de te conhecer melhor e dedicarmos a nossa vida ao teu reino, à tua glória e o teu louvor. Diz a palavra de Deus que o homem foi criado para o louvor e a glória de Deus. E nós sabemos também que a glória do homem é conhecer a Deus. A maior glória do homem é conhecer a Deus. E nós temos te conhecido. E nesse momento nós te damos graças, Senhor, por tudo aí que nós temos participado, nós temos ouvido. E visite agora, Senhor, os enfermos, os necessitados, os hospitais. Visita, Senhor, os asilos. Visita as penitenciárias, visita as prisões. Visita, Senhor, as UTIs, visita as crianças de rua, os abandonados, os mendigos, os drogados, as prostitutas. Visita, Senhor, os corruptos, os ladrões, os assassinos, os alcoólatras, os dependentes e usuários de drogas. Envia seus anjos, Senhor, para todo aquele local que agora haja necessidade da sua presença. Nós sabemos que Tu és um Deus que não ama o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Diz a Tua palavra que o Senhor quer que todos venham ao conhecimento da Tua bendita e santa palavra e venham ser curados e ser salvos por Ti. Então nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso e também que não toma e não deixa por inocente aquele que é culpado. Nós sabemos que Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus de juízo e de ira. E prova disso o Apocalipse está sempre falando que o Senhor dará a muitos para tomar da taça da ira de Deus. Então nós precisamos sempre tomarmos cautela e cuidado, porque o Senhor é um Deus de amor, de justiça, misericórdia, mas também é um Deus de juízo e de ira. Nós te damos graça nesse momento, abençoa todos os irmãos aí do Hangout, os que estão nos ouvindo, e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe todos vocês. Fique à vontade, Macário, para estar encerrando.